no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Eu vou pedir a você, como o irmão Fábio sempre faz aqui, me ajude a pregar essa noite dando glória a Deus, tá bom? Mesmo que você não queira dar glória, vai que você vai quebrando aí alguma coisa e Deus vai te usando aí em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 3. Preste atenção um pouquinho aqui. Quantas vezes na vida, aqui, você já não percebeu que algumas lutas a gente achou que ia morrer, que não ia aguentar? Quem já sentiu isso na sua vida? Quem já passou por isso? Enfermidades que vieram sobre a nossa vida. Você falou, dessa eu não passo. Se não é o sentimento, às vezes é uma palavra. Coisas, problemas familiares. Problemas que você não tem ideia de como resolver e como as coisas chegaram até a tua vida. Você fala, meu Deus, como que isso pode acontecer comigo? Existem situações na vida da gente que a gente não consegue entender no primeiro momento. Por que nós estamos vivendo isso? Ou coisas assim, Deus, o Senhor não está vendo eu aqui, não está percebendo eu aqui. E no decorrer do processo dessas coisas, nós entramos em algumas situações, passamos por algumas etapas, e no final de um tempo, que para cada um, Deus tem um tempo para algumas provas, alguns testes, nós olhamos depois, e geralmente a gente se lembra do processo, mas a gente não para pensar o quanto Deus esteve conosco durante o processo. Quanto nós podíamos ter morrido, infartado, porque a tristeza mata. A tristeza gera angústia. Quantas das vezes os problemas que vêm sobre a nossa vida, a gente para de olhar com a visão espiritual e passa a respirar, passa a falar. Toda a nossa conversa é sempre a mesma coisa. Tudo que a gente vai fazer é sempre a mesma coisa. A gente perde a motivação para viver, a gente perde a motivação para cantar, a gente perde a motivação para se arrumar, perde a motivação para passear, porque a gente dá valor, erroneamente, àquele momento, mas não glorifica a Deus que nos deu vitória sobre aquele momento. Quantas lutas você já passou? Quem se lembra aqui de lutas pesadas na sua vida que você já passou? Levante sua mão e diga, eu estou aqui, pastor. Ô meu irmão, ô minha irmã, é tenso, varão, o sistema é bruto. Se você não ficar ligado em Jesus, você deixa de glorificar. Mas eu queria que você entendesse, compreendesse, que Deus, em todo instante, para os filhos, tem filho de Deus aqui essa noite? Os filhos de Deus continuam sendo guardados por Ele. E Ele vai, você pode não entender agora, eu não entendo agora, mas esta é uma daquelas noites que Deus nos dá a chance de abrir os nossos olhos, de virar uma chave na nossa cabeça, no nosso coração, e passar a ser uma pessoa diferente. Eu quero ler esse texto com você, Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Amém? Você já parou para imaginar
esta sensação, ou visualizar na sua mente como é que foi essa experiência. Nós tivemos uma oportunidade de, quando Israel nos levar à região do Horebe, aonde possivelmente foi o local aonde Deus ali se manifestou a Moisés. É um local rodeado por rochas, terra seca, que agora tem algumas coisas lá, tem algumas instituições religiosas que adquiriram parte daquelas regiões, estão lá, inclusive o local onde se acredita ser o local aonde a sarça de fato se manifestou ali. Dizem alguns dos experientes que aquele tipo de sarça já tentaram plantar em vários lugares do mundo e ela não pega, segundo eles dizem. E que o único lugar que eles acreditam, segundo esses homens historiadores, está naquele local. Mas o fato que eu quero que você entenda é que Moisés, o texto diz que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Moisés já não é novo. Moisés já está idoso. 40 anos se passaram desde a sua juventude, quando ele foge do Egito, que ele tem aquele embate com o egípcio, e vem no embate com ele, o egípcio vem a falecer. O tempo passou, e no passar do tempo, vamos imaginar aí, colocando 40 anos ali, o quanto Deus trabalhou com Moisés, o quanto Moisés foi lapidado naquela situação. Agora olhe comigo, Moisés, que foi criado no palácio de Faraó, adotado pela filha de Faraó, sendo um hebreu, aconteceu um fato na vida de Moisés, em que mudou a vida dele. Uma tragédia aconteceu, numa defesa que ele foi fazer de um hebreu que era espancado por um egípcio. Ele acaba no combate, no embate, o egípcio veio a morrer. O príncipe do palácio, que não é filho legítimo, ele foge, porque ele sabe que o rei, o faraó, não vai tolerar um hebreu ter matado um egípcio. E o rapaz que morava num palácio que tinha lençóis extraordinários, vida extraordinária, de repente a vida muda. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente não quis fazer, mas fez? Paulo disse assim: eu queria acertar na vida, mas eu nem sempre acerto. Eu também sou assim. Acredito que tem mais gente comigo assim. Que às vezes você pensa numa coisa e faz outra. Você se comporta, às vezes, de um jeito e fala, não era para ter falado, não era para ter feito. Não era pra... Isso é a nossa humanidade. Isso somos nós. Moisés, ele não fez o errado. Qualquer um de nós, ao ver alguém, um senhor, uma criança, uma mulher, um animal sendo espancado, eu tenho uma reação. Moisés viu um patrício seu. E a vida de Moisés muda de príncipe para o procurado. De príncipe ele passa a ser alguém, entre aspas, que está com mandado de prisão, que vai ter que aprender agora a comer não a comida do palácio. Não tem mais empregados para cuidar das coisas. Os fios egípcios que ele usava, não vai usar mais. Os óleos que ele passava no palácio, também não vai passar mais. A vida mudou. Tudo porque Moisés teve uma atitude. Que eu disse a você, que eu já tomei uma atitude como essa na vida. De ver um dia com o Fernando, estávamos num local, e um homem pega uma senhora, uma mulher, e começa a bater nela dentro de um restaurante. Ofendeu-a verbalmente, falou coisa absurda e começou a juntá-la pelos cabelos e bater nela. Tinha um monte de homem sentado, mas ninguém fez nada. Até que uma hora eu me levantei, tomei uma atitude, afastei a mulher dele, me identifiquei para ele e dei livramento para ela e tratei com ele. Mas podia ter dado ruim. Podia. Às vezes a gente quer fazer a coisa certa e faz a coisa, acaba acontecendo o que não devia acontecer.
A intenção às vezes é boa, mas o resultado não foi bom. Às vezes nós pecamos. E quando a gente para olhar para trás, as coisas que fizemos, a gente não se acha às vezes digno de estar na casa do Senhor, de estar num púlpito. Às vezes a gente não se acha digno de ter um cargo na igreja. Às vezes a gente não se acha qualificado para algumas coisas. Quando não, o acusador vem e fala assim: realmente você não tem moral, realmente você não pode. Lembra de 10 anos atrás? Lembra de quando você era jovem que você fez isso? Então você não pode, você não tem. E nós ficamos escravos de alguns sentimentos. Alguns ficam. E o tempo vai passando, alguns se tornam apáticos. É aquela pessoa que está com problema de sangue, está com anemia, e você não vê mais vida nela, que ela está tendo hemorragia, alguns estão com carência de sangue, e a pessoa fica branca demais, pálido demais, você não vê vida na pessoa. Algumas coisas como essa na vida, às vezes nos tiram o equilíbrio, porque a gente passou a valorizar o fato, a queda, o erro, o problema, o desacerto, e a gente perdeu a expectativa, a gente perdeu o foco, por um tropeçar. Quem aqui já andou de bicicleta ou anda de bicicleta? Levanta a mão quem sabe andar de bicicleta aqui. Meu Deus, levanta a mão para mim quem sabe andar de bicicleta aqui. Deixa eu ver quem não, fica de mão levantada quem sabe andar de bicicleta. Nós vamos fazer um negócio aqui na igreja. Deixa eu ver. Fica de mão levantada. Uma não sabe, 2, 3, 4, 5, 6, não sabe. Jesus, mãe, a senhora andava de bicicleta lá, agora 8, Renata não sabe andar de bicicleta. Meu Deus, vamos organizar aqui um negócio, não é possível um trem desse. Como é que não sabe? Você sabe andar de bicicleta? Graças a Deus, graças a Deus. Uma vez que você sabe andar de bicicleta, menino? Graças a Deus. Andar de bicicleta. Às vezes a gente, normal, né? Para aprender a andar de bicicleta, cai uns tombinhos, machuca. Quando não faz lambança, eu tenho alguma cicatriz no corpo, de achar que eu era speed race na bicicleta. Mas você aprendeu a andar de bicicleta. Você caiu, se machucou, um tombo aqui, um tombo ali, mas aprendeu, você está em pé. Você olha talvez para uma cicatriz hoje, e você fala, isso aqui foi disso. Eu desisti de andar de carrinho de rolemã no último tombo. Falei, chega, não é para mim. Rodei, ralei o ombro, passei com as rodinhas por cima do dedo. Falei, não quero saber desse trem não. Mas a gente aprende, a gente cresce, não é? Mesmo diante dos tombos, mesmo diante das marcas, nós aprendemos. Nós aprendemos às vezes que passar em algumas pontes não deveríamos ter passado. Quem é da roça, quem já morou em zona mais simples, rural, sabe que tem, às vezes você vai passar, aqui termina, tem um barranco, tem um riacho, tem uma vala, tem um esgoto. Você tem que passar para o lado de lá. E aí você olha, tem aquela tábua que você sabe que não vai dar, mas não, eu arrisco. Aí de repente a tábua quebrou, você se sujou, se machucou, mas você aprendeu. Mas o povo riu, a marca está aqui, mas você cresceu. A gente não morreu por causa disso. Assim Moisés, parecia que a vida de Moisés estava destinada a envelhecer e morrer no deserto. Sim ou não? Ele é príncipe, mas agora o principado dele não vale nada. Ele é um procurado. Ele é alguém que Faraó deseja não apenas prendê-lo. Com certeza o desejo de Faraó era trazer a Moisés à morte. Ele vai trabalhar lá na região onde nós conhecemos, e ele vai virar de príncipe, pastor do rebanho do seu sogro Jetro. Nem dele era do sogro. Isso não acontece um dia, nem um ano, mas o texto diz que esse tempo que Moisés ficou lá foram longos e longos anos. Considerando que nesses 40 anos, aproximadamente, quantas coisas passou na cabeça de Moisés?
Vem comigo para o texto. Esse menino nasce, tem uma sentença de Faraó: mate todos os meninos. Ele não pode crescer no ambiente normal na casa, com a Joquebede e com o Anrão, que era pai dele. Ele não pôde ter uma vida das crianças normais vivendo ali. Ainda bebê, a mãe, para salvá-lo, põe ele dentro de um cesto, betuma o cesto, põe no rio Nilo. A Miriam, a pequenininha, a mocinha, fica vendo de longe. Moisés carrega esse estigma com ele. Ele já traz isso. Coisas normais que a gente vive numa família normal, numa família sadia, né? Uma família sadia se beija. Uma família sadia se abraça. Uma família saudável, uma família que tem Jesus principalmente, você abraça filho, você abraça mãe, você abraça pai, você e sua esposa se abraçam, vida normal. Agora Moisés não teve isso. Ele teve que viver como filho adotivo. Deixa eu dizer para você, Faraó não gostou. O olhar de Faraó para a filha foi meio: o que esse menino está fazendo aqui? Mas ela era filha. E nos processos da vida, no que Deus tem para cada um, Deus sempre vai dar-nos o escape. Deus sempre vai gerar situações para que você não venha a perecer. Diga glória a Deus por isso. Esse menino bebê, a mãe, a Joquebede, vai ter que criar Moisés por uma estratégia do céu. Porque aquilo não foi coisa da princesa e nem da Miriam. A estratégia do céu falou: eu conheço uma hebreia. Aí o menino foi durante um tempo com a mãe. Depois de determinado tempo, a princesa disse: para cá, que ele é meu filho. E assim esse moço cresceu com essa marca. Os outros não. Arão, o irmão dele, cresceu em casa. Miriam cresceu em casa. Teve uma adolescência em casa com Joquebede, com Anrão. Mas Moisés, embora morasse no palácio, ele não tem aquilo que você e eu às vezes tivemos. Agora, para ficar um pouco pior, quando as coisas caminham pela vida, ele amadurece, ele está adulto, ele acaba tendo que fugir do Egito por causa desse fato que você conhece. E ele vai parar do outro lado, em Midian, aonde ele vai perder o luxo, ele vai perder os lençóis finos. Poxa, esse menino não parece que nasceu para sofrer. Tem gente que já usou dessa expressão, dizendo: eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. Você nasceu vitorioso, você já chegou aqui vitorioso. Mas na vida de Moisés, parecia que o fim dele era morrer no deserto. Morrer ali cuidando do animal do seu sogro. Aí num desses dias o texto diz: passado esses anos, Moisés está cuidando do rebanho e ele olha. Deus resolve, de uma maneira visível, divina, de uma maneira divina, a divindade de Deus resolve manifestar-se para Moisés. Quando parecia que a morte seria naquela circunstância, naquela região, daquele jeito, pelo erro de ontem, pelo que estava no coração, embora ele conhecesse o Deus de Israel no sentido da educação de Joquebede, de Arão, sabendo que era um hebreu, quando ele ainda é pequeno, quando talvez estava lá visitando a mãe, ele sabia que o povo hebreu tinha um Deus. Mas até então, anos se passaram, e esse moço está no deserto, vivendo o que ele não pediu para viver, tendo marcas que ele nunca quis ter na vida. Aí um desses dias, ele está com o rebanho e Deus se revela para ele numa sarça que começa, o fogo pega, mas a sarça não queima. Tem alguma coisa diferente. Moisés disse: eu vou chegar lá para ver. Tem alguns que vão dizer que foi uma visão. Não, não foi visão, foi um fato. Ele está olhando para a sarça e está vendo chamas de fogo, mas as folhas da sarça não queimam. Elas não caem no chão.
elas não se destroem. Os ramos e o tronco da sarça, do arbusto, ele não se desfaz. Porque o que está acontecendo ali é o divino, é o sobrenatural. É Deus se manifestando para ele. De fato, o texto diz: Deus se revela a Moisés no meio de uma sarça ardente. E Moisés está olhando, vendo aquela sarça, e lhe chama a atenção. O texto diz: vou olhar por que essa sarça está pegando fogo e não está se destruindo. Aí o texto diz que do meio da sarça saiu uma voz humana e disse: Moisés, Moisés. Ora, uma sarça não fala. Uma sarça não pode, estando no estado normal, sem nenhuma reação química, sem que ninguém tenha colocado fogo, ela não pegaria. O que está acontecendo ali é o sobrenatural. Grave isso. É Deus se manifestando para Moisés. Agora, se você olhar para o texto com um olhar mais detalhado, você vai ver que da sarça sai uma voz, sarça que está pegando fogo e não se queima, e chama ele pelo nome. Isto nos dá a ideia clara que no meio daquela situação, no meio da sarça que está pegando fogo, no meio da vida de ambiente que Moisés está vivendo, em todos esses anos que ele está naquele local, Deus o conhece e o chama pelo nome. Eu quero dizer algo para você essa noite. Se você crê em Jesus Cristo, se você está aqui de corpo, alma e espírito, entenda isso pela fé. Deus te conhece até pelo seu nome. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é a senhora. Quando ele diz Moisés, aqui tem um ato de Deus dizendo: eu te conheço. Kleber, eu te conheço. Ei, Aparecida, Deus te conhece. O que acontece aqui, querido, é que naquele momento em que a sarça está ardendo e ela não pega fogo, Deus está dizendo: ei, Gustavo, ei, Priscila, ei, Fernanda, está ardendo, está pegando fogo, mas eu te conheço. Deus se revela para Moisés, chamando ele pelo nome, e diz assim: eu sou Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus está dizendo para Moisés, em outras palavras: eu sou o Deus que o teu pai, ele me conheceu e creu. Eu sou Deus que ele acreditou. Mas eu também sou Deus do filho dele de Isaac. Eu também sou Deus dos teus antepassados e até de Jacó. Deus está dizendo: eu fui o Deus de ontem, de anteontem, sou o Deus de hoje, serei o Deus de amanhã. Eu não sei se você entendeu. Talvez você não tenha entendido. Deus está dizendo que Ele não está morto, que Ele não parou, que Ele não deixou de enxergar. Escuta, tem gente que acredita que milagre, que cura divina aconteceu só na época passada. Deixa eu dizer para você, não. Aqui nessa casa Deus tem falado, Deus tem curado, Deus tem aberto portas. Deus está dizendo: eu fui de lá, fui de ontem, mas sou de agora e serei de amanhã. Isso na cabeça de Moisés estava claro. Ora, um hebreu não conhecia Abraão, Isaac e Jacó? Como não? Ele diz: eu sou Deus daqueles que os teus antepassados pregaram e falaram. Então, duas coisas. Primeiro, Deus se manifesta dizendo a ele, Moisés, Deus conhece ele pelo nome. Ele não fala: ei, rapaz, ei, homem. Ele fala: Moisés. Segundo, Deus se identifica dizendo: eu sou Deus que teu avô, bisavô, tataravô acreditou. Então isso na cabeça de Moisés faz sentido. Deus falou com ele. E quando Deus fala com ele, esta manifestação divina, grave isso, é a quarta vez que eu falo divino, Deus estava falando que estava atento à aflição dos irmãos hebreus dele. Ou seja, o tempo passou, as coisas aconteceram, mas a aflição dos hebreus no Egito, Deus disse para ele: tenho ouvido o clamor dos meus filhos de Israel.
Deus está se manifestando para um homem que, para a sociedade, talvez não tivesse um pingo de credibilidade para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser uma mulher, um homem, uma pessoa que Deus falasse com ele. Por quê? Primeiro, que ele não está nem morando com a sua família natural. Ele construiu ali com uma nova esposa, com a primeira esposa. Aquela filha de Jetro com quem ele acabou se casando ali. Mas ele não está vendo os seus irmãos, não está vendo sua mãe, não está vendo seu pai. Porque ele teve um problema. Agora Deus se manifesta para ele depois de todos esses anos e chama ele pelo nome. Deus não está olhando para Moisés pelo que deu errado na vida dele. Deus está dizendo: eu tenho um plano na sua vida. Irmão, você não entendeu, né? Tudo que aconteceu com Moisés era para ele se entregar naquele deserto. Era para ele morrer acabado naquele deserto. A vida trouxe para Moisés coisas que ele não queria viver. Agora, quando Deus chama ele pelo nome, pela primeira vez Deus se manifesta. Deus está dizendo: eu conheço você. Eu conheço os teus sofrimentos, conheço as tuas necessidades, conheço as tuas frustrações. Deus conhece. Você vê que de vez em quando, no agir de Deus, Deus no profético chama alguém e fala assim, 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 assado. Fala: esse homem nunca me conheceu, nunca me viu, como é que ele sabe da minha vida? O que está acontecendo aqui é que Deus está se manifestando, dizendo: primeiro, eu conheço você. Segundo, Deus está dizendo: eu sou o Deus que os seus pais pregaram, creram e acreditaram. E nesse que você também crê. Agora, esse Deus, por misericórdia, resolve se manifestar para um homem que não tinha expectativa, que não morava mais no palácio, rosto queimado de sol. Os ungüentos e óleos que ele usava no palácio, ele não usa mais. Talvez ele não tivesse tão cheiroso quanto as coisas do palácio. Com tudo o que aconteceu, o texto diz que o Senhor fala com ele e diz assim: eu tenho ouvido a aflição do povo de Israel que está sob opressão. E Deus diz que eu vou usar de misericórdia e vou tirar o meu povo de lá e vou colocá-lo numa terra, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Deus está falando para um homem que fazia anos que nada de anormal acontecia na vida. Terra seca, sem produzir, talvez para ele mesmo, cuidando. O texto diz que ele cuidava do rebanho do seu sogro. Agora esse Deus se manifesta e diz para ele assim: eu tenho ouvido. Deus fala com ele e fala: eu tenho ouvido você, eu estou vendo você, mas Deus fala: eu também conheço a tua parentela, eu conheço os meus filhos de lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você ainda não entendeu e não conseguir dar glória, pelo amor de Deus, você está aqui esta noite. Você deve ter algumas situações na vida, porque eu tenho alguns problemas que a gente acha que está difícil, acha que está impossível, coisas que a gente não queria ter vivido, mas já viveu. Deus está mandando uma mensagem para mim e para você, dizendo: ei, eu não perdi o controle da sua vida, eu não perdi o meu propósito que eu tenho para você nessa vida. Aí Deus fala: apesar, Deus não fala assim, mas aqui a gente entende: apesar de tudo que aconteceu, eu estou me manifestando e vou usar você para tirar o povo de lá. E aí o texto diz para nós que Moisés toma um susto, porque olhando para ele, ele era meio gago. Ele diz: como? Você às vezes, eu às vezes, nós olhamos para algumas coisas na nossa vida e a gente se pergunta assim: como eu vou fazer? Às vezes nem a gente acredita em nós mesmos. Eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu não sou inteligente. Meu irmão, acorda para a vida. Essa canção não faz parte de filho de Deus. Se Deus entregou algo para você, Deus te chamou, Deus entregou uma missão. Se Deus está falando com você essa noite, é porque Deus sabe que você ainda pode, vai fazer, vai produzir. Deus quer te usar. Levanta sua mão se você crê. Deus quer te usar. O arbusto era pequeno, mas por que Deus não se manifestou numa árvore grande? Sabe, querido, talvez Moisés tivesse que estar olhando assim, com muita dificuldade. Eu quero arriscar com você aqui uma linha de raciocínio, que talvez essa manifestação de um arbusto pequeno, na altura de Moisés,
algo que para muita gente não tinha valor, aquele arbusto, me mostra que Deus não escolhe os perfeitos, não escolhe os altos, não escolhe os melhores. Deus escolhe às vezes pequenos como a gente, inferiores aos olhos do mundo como a gente. Aquele arbusto, daquela altura, naquela posição de Moisés, ele está nos trazendo também algum tipo de entendimento de que Deus escolhe os fracos e aqueles que são desprezíveis para o mundo. Deus escolhe. Por que Ele escolhe? É porque Ele é soberano. Por que você está sentado aqui dentro hoje? Por que você já passou por tanta coisa hoje? É porque Deus tem te sustentado. Talvez muita gente, seu pai, sua mãe, a vida, seu chefe, todo mundo não acreditou, falou tanta coisa de você, mas Deus resolveu pegar o Kleber, sem expressão, sem ter um nome, sem ter uma grande personalidade por trás. Deus se manifesta da forma pequena para os pequenos. Sendo um Deus grande, Ele vem se manifestar e dizer: apesar de ser você, você é meu. As pessoas não acreditam em você, mas eu acredito. Eu escolhi você. É interessante, porque embora Moisés, naquele instante da sua vida, pudesse se sentir o pequeno, foi de um arbusto pequeno que Deus manda fogo, e naquela forma Deus fala. Talvez para muita gente o olhar para onde você congrega, o olhar para a vida que você tem, o olhar para o padrão que você tem, significa assim: não, isso não tem nada a ver, Deus não está com ele. Engano. Eu venho aqui essa noite para dizer que as experiências de Deus, ela traz para nós crescimento, ela traz para nós amadurecimento. Naquele momento, meu irmão, dá uma olhada para a vida de Moisés, vamos olhar para o físico dele, vamos olhar para a idade de Moisés. Como é que Deus escolhe um rapaz, um homem, que já está um idoso, que está cansado, que tem algumas coisas na vida? Você pode ver que quando o Senhor fala com ele, ele diz assim: não, eu não sei, eu sou um homem de lábios pesados. Ele era gago, ele tinha dificuldade talvez para falar bem. Ele diz: eu não, e Deus fala: mas é você. Quantos de nós às vezes dizemos assim: não, eu não, chama fulano. Ai, pastor, chama fulana. Ou às vezes a gente fala assim: mas eu. Deus está chacoalhando a figueira. Deus está mostrando que Ele quer fazer da sua vida algo extraordinário. Você olha para a vida de Moisés, volta de novo para o texto. Pensa num senhor de cabelos já brancos. Pensa num senhor que está vivendo marcado por coisas amargas da vida. E Deus resolve naquele momento se manifestar para um homem simples, para um homem idoso, para um propósito grande. Pega a visão essa noite em nome de Jesus. Para o pequeno, para o cansado, para o sem expressão, Deus dá-lhe uma missão. Disse: vou tirar o meu povo do Egito e você será o homem que vai libertá-lo. Como assim são as coisas que Deus faz? Olha para a vida de Moisés. Ele é um homem já idoso, simples, um pastor no meio do deserto. E para muitos, talvez você entenda, Moisés não passa de um fracassado. Sim ou não? Olha para o natural. Ele é um fracassado. Perdeu o palácio, perdeu o principado, perdeu o habitat, perdeu o contato com a mãe, com os irmãos, perdeu o contato com a filha de Faraó que o adotou. O que mais falta acontecer para Moisés, gente? Pensa comigo, abre a tua mente. Como é que estaria o teu coração? Talvez seja um pouco semelhante ao que alguns de nós já viveu, ou talvez esteja vivendo hoje. Deus não me ama. Se Deus existisse, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Ele é um senhor. Cuidar de animais no deserto, rochoso, eu fui lá. Não era brincadeira. Por isso que o sogro até contratava pessoas, e no caso é ele que está cuidando. Olhando para o natural, como é que Deus pode falar com um fracassado? O mesmo Deus que falou com Gideão, que está malhando o trigo no lagar. O mesmo Deus
que, embora Davi fosse pastor de ovelhas, desprezado, o mesmo Deus que olhou e trouxe esses homens, é o mesmo Deus que anteriormente aqui está falando com o homem, que para muitos não passava de um fracassado. Agora, Deus resolve, através de um ato divino, se manifestar para Moisés. Por que esta sarça arde e ela não se consome? O que está acontecendo nesse ato, naquele momento? Deus está mandando um contato, uma mensagem para Moisés. Deus está dizendo que coisas comuns é para o homem, coisas incomuns são para Deus. Lucas escreve dizendo que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Diga aleluia para isso. Por que aquela sarça está queimando e não está se consumindo? Deus está mostrando: eu sou autossuficiente para abençoar você. Por que a sarça está queimando em fogo, mas ela não está se deteriorando? Por que as folhas não ficam amarelas? Por que as folhas não caem no chão? Por que aquela sarça está ardente, mas não acontece dela morrer? É porque o que está acontecendo naquele instante é Deus mostrando a autossuficiência dele. Depois que Deus fala com Moisés, a sarça não cai, a sarça não deteriora, a sarça não murcha. O que aconteceu ali é que Deus está dizendo para Moisés: eu sou Deus que mesmo o fogo queimando, eu não deixo morrer, eu não deixo perecer, eu não deixo o mal tocar. Deus está dizendo para Moisés, dizendo: olha, apesar de você ter vivido no palácio, apesar de você não ser perfeito, porque Moisés não era um homem perfeito, e nós vamos ver depois que, embora foi o homem mais manso, lhe aconteceram algumas coisas. Mas o que Deus está dizendo para Moisés? Que mesmo ele criado no palácio, mesmo ele tendo hábitos, comportamentos, defeitos como todos nós, porque Moisés cometeu erros como nós, sim ou não? Cometeu. Deus está dizendo para ele: eu estou me manifestando a você. Sabe, querido, às vezes nós cometemos erros e fazemos coisa errada quando a gente perde a paciência, quando a gente perde o controle, e de repente a gente pensa assim: acabou para mim, não dá mais. Ou o diabo tem os secretários dele para mandar recado. Nesse instante, Deus, quando se manifesta para Moisés, Deus está mandando uma mensagem para ele, e essa noite eu quero que você entenda. Deus está dizendo: apesar dos teus erros, apesar do que você passou, apesar das conversas que falaram a seu respeito, apesar do descrédito que lançaram para você, apesar de você estar vivendo aqui, não é no ambiente que você queria, não é no estado que você queria, Deus está dizendo: eu me importo com você e vou usar você. Eu tenho um plano para você. Põe a tua mão sobre o teu peito se você tiver fé para isso. Deus está dizendo para mim e para você essa noite. As pessoas podem olhar para nós e não dar crédito. As pessoas podem colocar apelido. Olha para mim. As pessoas podem fazer comentários maldosos. Os teus amigos, os teus parentes, os teus vizinhos podem colocar alguns apelidos indecorosos em você. Você pode não desfrutar da convivência de algumas pessoas, mas Deus está dizendo: apesar de tudo isso, apesar do que eles fizeram, apesar do que eles fazem, apesar do que você fez, apesar dos teus erros, Deus está dizendo: eu tenho um plano para você. Você que está com a mão sobre o teu peito agora, a mensagem também é essa: Deus tem um plano para a senhora, Deus tem um plano para você. Ah, pastor, mas eu tenho um problema de saúde. Ah, pastor, mas eu tenho uma marca na minha vida. Deus está dizendo: eu tenho um plano para você. Deus tem um plano para você. Oh, glória. Deus está falando com Moisés que Deus reservou para ele algo que para outro ele não revelou, mas revelou para ele. E eu quero afirmar isso para você, a gente vai orar daqui a alguns instantes. Deus tem mais reservado para você do que você imagina. Eu vou dizer de novo, irmão, para quem está acordado: Deus tem mais para você do que você imagina. Entenda isso. A vontade de Deus vai prevalecer. Fique perto de Deus. Fique perto de Deus. Apesar das circunstâncias,
apesar das lutas, vou dizer mais uma vez, não se afaste de Deus. Se preciso, chore, gema, venha para o culto, mesmo sem vontade, mas não se afaste de Deus. Quando Deus fala com Moisés, Deus está dizendo para mim e para você, mantenha-se fiel constantemente. Deus usou de misericórdia com ele, apesar de que para muita gente não tinha valor. E eu quero concluir com você. Aquilo que parece ser o seu fim, fique tranquilo, Deus está no controle. Quem acredita nisso, irmão? De verdade, você acredita nisso? Eu vou repetir de novo. Aquilo que parece o seu fim, que parece não ter saída, não ter escape, não ter livramento, não ter um resultado bom, Deus está dizendo para mim e para você, fique tranquilo. Fique tranquilo, eu estou no controle da sua vida. Quantos acreditam nisso aqui, irmão? Presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. Quantos acreditam de verdade que Deus está no controle da sua vida? Levante sua mão e diga aleluia. Por você mesmo você não estaria aqui. Quer ver? Quem por si mesmo não estaria aqui essa noite? Não estou dizendo o culto de hoje, não. Estou dizendo da vida. Pelos erros da vida. Pelos pecados da vida. Porque não há quem não peque. Olha para mim. Quantos de nós que olhamos para o nosso passado, olhamos para as nossas mancadas, olhamos para algumas marcas que nós, com os nossos comportamentos, nos retalhamos? Quantos de nós que tem vergonha do erro que já fez, da pisada de bola que já deu? Quantos de nós que olha e fala, onde eu estava com a minha cabeça que eu fui fazer isso? Quantos de nós que tem vergonha de falar algumas coisas que eu disse, eu não posso? Deus está dizendo para mim e para você, como Ele falou a Moisés, eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um plano na sua vida. Meu irmão, olhe para o texto, que coisa fantástica. O que parecia ser o fim de Moisés, Deus tinha um futuro glorioso para ele. Quem entendeu, pegou. Quem não entendeu, aquilo que você está vivendo agora, aquilo que eu estou vivendo agora, não é o nosso fim. Deus tem coisa melhor e maior para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Talvez muita coisa na sua vida esteja, quero dizer isso para você pela fé, talvez muita coisa na sua vida hoje esteja ardendo, como aquela sarça. Talvez alguns sentimentos no teu coração, na tua mente, estão ardendo, como aquela sarça. Nem você acredita que você está em pé. Nem você acredita que você chegou até aqui. Talvez algumas coisas da sua vida, da minha vida, pode parecer um problema que vai consumir você. Talvez tenha algumas coisas na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, seu relacionamento com filho, com filha. Tem algumas coisas na sua vida que você olha, sente, talvez até não fale, mas diga, eu estou ardendo. Eu não sei como eu cheguei até aqui. Cada dia que você levanta, talvez você olhe e fale assim, eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 20 anos. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu olho para esse texto e às vezes a gente fica pensando que essa sarça que está pegando fogo é o meu problema, é minha vida, é minhas lutas, minhas dificuldades, vão acabar me destruindo. Vou acabar em cima de uma cama, em depressão, angustiado, falido, sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas experiências de Deus, impermissibilidade na nossa vida, não são para nos matar, mas para nos melhorar, para mostrar a glória dEle, para fazer coisas extraordinárias. Mas ainda que você não creia nisso, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda como aquela sarça que pegava fogo e não se consumia.
Às vezes eu me sinto assim. Irmão, o senhor é pastor? Sim, não deixei de ser humano. Essa noite, quantos de nós aqui que agora a memória está trazendo algumas coisas? Eu vinha essa tarde cuidando de um monte de coisas da igreja. Eu vinha pensando sobre esse texto. Quantas das vezes eu olho para mim, você olha para você, para sua casa, de onde você veio, o que você está vivendo, e por dentro está pegando fogo de dor, pegando fogo de tristeza, porque quem diz que crente não tem problema não conhece a Bíblia. Você até sorri para os outros, mas dentro você tem algumas coisas. E só você conhece você no chuveiro, na cama, na madrugada, no carro sozinho. Quantas das vezes nós estamos ardendo por dentro? Pontos de interrogação, dúvidas, acusações, sentimentos estão nos consumindo aqui. Mas eu quero profetizar isso na sua vida e na minha vida essa noite. Por mais que pareça que está ardendo, pegando fogo, isso não quer dizer que Deus vai deixar chegar o ruim na sua vida. A sarça se consumia, pegava fogo, mas não queimava, ela não caía no chão, ela não secou por uma razão. Porque Deus estava no sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. Fala mais forte, sobrenatural. Aquilo era o divino. Era a manifestação de Deus. Quem olha para você e olha para mim fala assim: como é que ele está em pé? Alguém já falou isso para você? É você mesmo. Eu já encontrei líderes religiosos que me encontraram em reunião e disseram assim: ei rapaz, eu pensei que você tinha morrido. Irmãos, ele nunca podia falar isso para mim, porque eu estava sofrendo. Eu passei por uma tragédia que eu não causei. Ele vira para mim, um homem que se dizia meu amigo. Ele disse: você aqui, eu achei que você tinha morrido. Tudo que eu não queria ouvir naquele momento da minha vida era para você ter morrido. Quantos de nós que já fomos para alguns lugares, como eu já fui, e nos deixaram numa mesa e ninguém sentou perto da gente, porque você tinha uma lepra que eles criaram na tua vida. E você teve vontade de sumir daquele ambiente, sumir daquela vida, desistir, porque você estava queimando. Mas olhe para você sentado aqui esta noite, e talvez você que me assista também. Você está ardendo, você está com esse sentimento, mas não vai ser destruído, não vai perecer. Deus está dizendo: o meu sobrenatural está sobre a tua vida. Põe a mão sobre a tua cabeça se você crê. Deus está dizendo: o meu sobrenatural está sobre a tua vida. Às vezes a gente olha e fala assim: essa doença agora não tem mais jeito. Eu cheguei numa fase da minha vida que não tem mais jeito. Como aquela sarça que pegava fogo e ela não se consumia. Deus está nos trazendo algumas lições de estar próximo dEle. O mundo pode nos abandonar, as pessoas podem nos largar. Eu posso ter errado ontem, eu posso ter falhado ontem, eu posso ter coisa feia que eu fiz ontem, eu posso não ter dado bom exemplo ontem, eu posso não ter sido perfeito ontem, eu posso ter errado em um monte de coisas. As pessoas podem ter se afastado de você, se afastado de mim. Você pode estar vivendo um momento agora como o de Moisés, no meio de um deserto. Você pode estar sentindo essa noite algumas coisas na sua vida que, como a sarça, sabe que está pegando fogo e você fala assim: eu não sei. Teve gente que já falou assim: acho que eu estou tendo infarto. Porque tem gente que gosta de doença, né? Tudo para ele é câncer, tudo para ele é infarto, tudo para ele vai morrer. Mas que bendito seja. Tudo. Ele nem está gripado, mas ai, é pneumonia. Ai, essa dor é infarto. Talvez você esteja trazendo para a sua vida alguns sentimentos porque você está ardendo. Mas deixa eu dizer para você: o sobrenatural, o divino
está guardando você, está guardando a senhora, está nos guardando. Deus tem planos com a casa. Deus tem planos com você. Meu irmão, acredite nisso para a gente orar. Algumas pessoas vão olhar para você daqui a um tempo curto e vão dizer: não estou acreditando. Pois é, não acredite não, mas Deus se manifestou. Chegou o tempo, chegou a hora. Aquilo que estava me matando não me matou e não vai matar, porque Deus tem um plano para a sua vida. E deixa eu dizer, o plano de Deus para você não é ruim, está na Bíblia. Eis que tenho para vós pensamentos de paz, planos de paz. Hoje você pode estar queimando. Você fala assim: eu não sei como é que eu estou em pé. Quem já disse isso? Eu não sei como é que eu estou em pé. Eu não tenho vergonha. Eu já disse isso. Eu não sei como é que eu estou aguentando. Eu não sei como é que eu ainda estou conseguindo pregar. Eu não sei como é que eu ainda estou conseguindo. Você está conseguindo. Você vai conseguir amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui 5 anos, porque o sobrenatural de Deus vai cumprir o plano que Ele tem sobre a tua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Você pode declarar isso para alguém que está perto de você agora. Diga para ele ou para ela: o sobrenatural de Deus. Tem vergonha não, irmão? O sobrenatural de Deus está acontecendo agora na sua vida. Ei, você pode ser, toca no ombro de alguém agora. Diga: o sobrenatural de Deus está acontecendo na sua vida. Apesar de tudo, apesar de você, Isaías, Deus está dizendo: o meu sobrenatural está com você. Ei, irmão, minha irmã, talvez você e eu estejamos vivendo um tempo que a gente olhou e falou assim: acho que não vai, não tem mais jeito. Sabe quem se sentiu assim? A irmã Sara. Quase que Sara perde a bênção. Você já pensou? Se Sara falasse para Abraão: sai daqui, meu velho, não quero nada com você. Às vezes a gente perde a bênção. Sara riu quando o anjo anunciou a presença. Disse: eis que nesse mesmo tempo, está falando de 9 meses, eu vou voltar aqui, e você vai ter no braço o filho da promessa. O que queimava Sara, o que consumia Sara, qual era a dificuldade de Sara? Quem sabe? De engravidar. A dificuldade de Sara, a guerra de Sara, a luta de Sara, era ver as outras mulheres com filhos, e a idade chegou para ela, isso ardia. Como Sara orou, como Sara pediu, e durante 85 anos, 87, 88, 89 anos, Sara não engravidou. Aquilo ardia. Sara fez uma coisa que não devia fazer. Qual foi? Pegou Agar, entregou para Abraão, pela lei daquele costume. Disse: o filho que ela gerar será meu filho. Irmão, essa conta está alta até hoje. Apesar dela ter errado, apesar daquele fogo estar consumindo ela, Deus se manifesta e diz assim: daqui a um tempo, nesse mesmo tempo, você vai balançar nos teus braços o filho da promessa. Eu fecho com você dizendo: irmão, olha bem que Deus está falando com você. As experiências da vida, as experiências da vida. Se eu fosse você, eu levantava a cabeça essa noite, desmanchava alguns tipos de feições no rosto e passava a viver experiências fantásticas que Deus está te proporcionando. Se Moisés naquele dia tivesse não dado crédito, você acha que Deus ia insistir com ele? Não, eu não vou. Não, eu não quero. Algumas experiências, talvez o momento da família, o momento da saúde, o momento profissional, alguns momentos da sua vida estejam te queimando agora. Mas sabe por que você está em pé? Respire fundo agora comigo. Respire. Sabe por que você está respirando? É porque Deus tem um plano na sua vida. Mexe as tuas pernas. Quem pode mexer as tuas pernas? Mexe as tuas pernas, mexe os teus braços, mexe a tua mão. Balança a cabeça. Sabe por que você está se movimentando? Sabe por que você está andando? Ei, quem pode dar um grito? Dá um grito aí. Muito fraco. Quem pode dar um grito? Dá um grito aí. Sabe por que isso está acontecendo na sua vida?
é porque está queimando dentro de você o sobrenatural. Diga aleluia. Está acontecendo com você o sobrenatural. Agora Deus vai te levar para um outro nível. Agora Deus vai te levar para um novo patamar. Deus está te levando para um novo ciclo da tua vida. Isso que estava te queimando hoje não vai mais existir. Porque você vai sentir, você vai lembrar que apesar de tudo, Deus falou com você. Deus falou com a senhora. Deus falou conosco. Olha, o mundo, quem se afastou, quem nos ridicularizou, quem te ofendeu, quem te abandonou, quem desacreditou pelo teu erro, pelo teu pecado, pelos nossos pecados, pelas nossas mancadas. Deixa eu dizer uma coisa: fiquem com eles. Porque o que Deus está dizendo está consumindo aí. Você não morreu, você não caiu no precipício, você não desanimou, porque eu estou ardendo o meu espírito dentro de você. Não vai acabar, não vai ser o fim. Aplauda Jesus, o nosso poderoso Senhor e o nosso Salvador. Mas bate palma bem forte, crente. Diga aleluia, diga glória a Deus. Você ouve uma palavra dessa, meu irmão? É para você tomar uma tendência. É para a gente sair daqui amanhã e trabalhar, chacoalhar a figueira, tomar um bom café, lavar a roupa feliz da vida, passar e trabalhar, cozinhar, aquilo que Deus tem, estudar, porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida de você. Isso não é possível que você veio no culto essa noite porque você não tinha mais nada para fazer. Porque eu tinha mais coisas para fazer. Mas eu entendo que estar aqui essa noite e adorar o Senhor, que apesar de que está queimando, Ele está dizendo, tudo isso está acontecendo com você. Tudo isso aconteceu com você. Mas eu estou dizendo que não vai te consumir. Vai ter um resultado belo. Vai ter um resultado maravilhoso para você. Você acredita nisso, querido? Então repete comigo: as experiências com Deus vão me fazer crescer. Amanhã, meu irmão e minha irmã, se vier uma seta, uma flecha, uma conversa errada, dá rasteira no cão. O Brasil está falhando, o Brasil está não sei o que, a comida não sei o que, o café. Não. Deus vai cuidar de você. Pastor, mas isso aí as pessoas estão falando. Muda o vocabulário. O problema é que a gente fica só falando, não tem, está difícil, aí você está vendo a minha situação. É por isso, irmão, porque a gente, ao invés de glorificar a Deus, a gente glorifica a luta. Ah, mas eu não sei como eu vou fazer. Eu também não sei, irmão. Eu também não sei. Mas eu sei que eu só deito e me levanto porque o Senhor me sustenta. Porque se fosse depender dos desejos de algumas pessoas, a gente estava morto. Aquela igreja ainda está aberta? Está. Deus ainda está falando lá? E muito. Você ainda está vivo? Você não está vendo um fantasma, né? Eu estou vivo, estou comendo bem, precisa até parar um pouquinho. Não está faltando pão na mesa, não está faltando leite na mesa. Aconteceu tanta coisa, ardeu, o arbusto ardeu, mas não se consumiu. Sabe por quê? Porque você traz a mesma coisa que aquela sarça tinha. Aquela sarça tem manifestação de Deus, sim ou não? Sim ou não? Você pode compreender que o que está acontecendo ali é uma manifestação da presença do divino? Sim ou não? Ali tem vontade de Deus, sim ou não? O que está acontecendo com você é a mesma coisa. Você pode estar ardendo, as pessoas estão olhando e dizendo, mas quanto tempo mais? Até onde vai? Oh, meu irmão, eis que o Senhor fala para você e para mim essa noite. Eu tenho uma missão para você, você vai libertar um povo. Eita Jesus, como é difícil, viu? Eis que Deus tem uma missão para você. Pega, pelo amor da sua alma bendita. Oh, eis que você vai libertar um povo. Como que Deus pode usar? Celinha, como que Deus vai me usar? Porque Ele quer, porque Ele tem propósito, porque
Porque Ele tem um plano. Porque Ele não escolhe gente perfeita. Ele não escolhe só quem não erra. Os bonitinhos, os cheirosinhos, os bonitos. Deus escolhe os imperfeitos. Deus escolhe os pequenos. E faz grande coisa. Aplauda Jesus essa noite para a gente orar. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Eu queria